Estarmos aqui. E, irmã Sandra, que coisa maravilhosa, viu? Nós vamos dar sequência. Foi o Espírito Santo realmente que trouxe para a senhora. Que momento maravilhoso. Nós estamos recebendo alguns visitantes aqui. A Marilene Cunha. Marilene é a cunhada, na verdade, né, Leninha? Quem é Marilene? Prazer, minha irmã. Seja muito bem-vindo. A senhora já é cristã? É de qual igreja? Da Batista? Que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. A irmã Aurelina não é visitante aqui de jeito nenhum. Nunca na vida. Nunca na vida que é visitante, irmã Aurelina. Confundiram a senhora aqui, viu? Irmã Nilde. Quem é a irmã Nilde? Que bênção, minha irmã. Muito bom receber a senhora aqui. Que Deus abençoe sua vida. Colocaram aqui irmã Lúcia, mãe de Diego. Quem será essa mulher? É a minha mãe, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida da senhora, minha mãe. E Maris também. Maris também já não é visitante, gente. Não é visitante. Não adianta insistir que não é mais visitante, né, Mari? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Felicidade em recebê-los aqui. Voltem sempre, esteja conosco, para juntos nós somarmos no reino de Deus. Hoje nós iremos meditar em um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 11. E nós iremos fazer a leitura do verso 28 até o 30. Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 a 30. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou beber um pouquinho de água. Que é para lubrificar o motor aqui, para o negócio dar certo. Mateus, capítulo de número 11, verso 28, 29 e 30. Quantos encontraram? Amém. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos ao Senhor. Gracioso Jesus, em teu nome santo, nós oramos a Ti, te damos graça por esta noite estarmos reunidos como igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos as portas abertas e, como foi orado pela irmã Eunice, por termos uma Bíblia traduzida em nossas mãos. Obrigado, porque aprove o Senhor nos revelar a Tua verdade e falar ao nosso coração. Ó Pai, fala conosco neste momento, através da Tua palavra, que Teu Espírito me use para a nossa edificação e que saiamos daqui tocados, fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o tema da pregação de hoje é uma pergunta. Por que você veio aqui hoje? E toda a nossa pregação vai girar em torno desta pergunta. Eu quero começar, meus irmãos, externando essa pergunta para todos vocês. E eu me incluo, claro, diante dessa pergunta. Por que você veio aqui hoje? Talvez, meus irmãos, a resposta para esta pergunta seja: eu vim porque me convidaram. Eu vim porque a minha mãe insistiu para mim vir. Eu vim porque a minha esposa me pediu que eu viesse. Eu vim porque o meu amigo me chamou, ou porque eu estava muito angustiado. Eu vim porque eu precisava sair de casa. Eu vim porque eu queria ouvir uma palavra. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que muitas vezes a pessoa chega à igreja e nem ela mesma sabe direito por que ela veio aqui. Às vezes parece que caiu aqui de paraquedas, parece que não faz muito sentido, ou não entende o porquê de estar aqui, ou de ter vindo aqui, ou o que está fazendo aqui. Talvez, meus irmãos, você tenha vindo hoje por causa que uma pessoa lhe convidou, por motivos pessoais, porque alguém lhe estendeu esse convite.
Talvez você tenha vindo para acompanhar alguém, ou talvez você tenha vindo aqui por curiosidade. Eu quero saber como é o culto lá na Igreja Batista. Eu quero saber como é que os irmãos se comportam na igreja. Talvez você tenha vindo aqui porque você tem uma amizade aqui dentro da igreja, e essa amizade lhe convidou e você acompanhou. Talvez você tenha vindo, meus irmãos, porque você está procurando um relacionamento. Eu estou indo para a igreja porque eu quero ver se eu encontro um varão ou uma varoa valorosa. Talvez, meus irmãos, você tenha vindo procurar um namorado, uma namorada, uma amizade, uma oportunidade, um trabalho, um ambiente diferente. Talvez essas coisas o motivaram a vir até aqui, a vir até a igreja. Talvez você tenha vindo apenas porque veio, está aqui por estar. Mas eu quero te dizer algo com muito temor diante de Deus, meus irmãos. Talvez você ache que veio por algum motivo qualquer, mas Deus, Ele te trouxe aqui por um motivo eterno. Você não está aqui por acaso, porque ninguém entra, meus irmãos, num culto por acaso. Ninguém entra num ambiente onde a palavra de Deus é pregada, é exposta por acaso. Ninguém chega à presença de Deus por acidente. Ninguém, meus irmãos, escuta a voz do Evangelho sem que o céu, sem que Deus tenha um propósito eterno para aquela vida. E o texto que nós lemos aqui hoje, meus irmãos, é um dos convites mais profundos de toda a Bíblia Sagrada. Não é um convite da igreja, da extensão da Caíra. Não é um convite da sede. Não é um convite, meus irmãos, para vocês entrarem em um caminho religioso. Não é um convite que parte do pregador, que parte de mim para vocês. Não é um convite da religião. É um convite de Jesus. É um convite pessoal. E a pergunta que esse texto responde não é apenas porque você veio. A pergunta que esse texto responde é: o que Jesus quer fazer com você agora que você está aqui? Para isso, meus irmãos, nós precisamos entender o contexto. Jesus, ele está falando para um povo que se encontra cansado, desprezado pelos religiosos. Um povo que andava sobrecarregado, humilhado, sem esperança. Um povo que era oprimido pelo jugo pesado que os fariseus colocavam sobre eles. E a pergunta de Jesus surge justamente para fazer um contraponto às afirmações e à perversidade das autoridades religiosas da época de Jesus. Jesus está perguntando para um povo oprimido, um povo ferido pela vida, esmagada pela religiosidade. É um povo, meus irmãos, sem esperança. E se nós formos honestos, meus irmãos, esse texto fala muito com o nosso tempo, com os dias atuais. Porque hoje existe muita gente, e talvez você seja uma delas, vivendo muito cansada. Talvez você esteja sorrindo, mas dentro do seu coração há um vazio enorme. Talvez você está andando, mas você está perdida pelo caminho. Talvez, meus irmãos, vocês estão vivendo a vida de vocês, parece que tudo está leve, mas na verdade um grande cansaço está sobre sua vida. Talvez, meus irmãos, você esteja funcionando, mas aí dentro de você, você está toda quebrada, todo quebrado, todo esmagado, por conta das coisas da vida. E meus irmãos, justamente para esse tipo de pessoa que esse texto está falando, que Jesus está falando. Esses versículos irão nos mostrar que Jesus chama pessoas cansadas para encontrar nele a salvação e o verdadeiro descanso. A primeira verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que Jesus nos chama do jeito que nós estamos. E o texto nos diz: vinde a mim. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Jesus, ele faz um convite pessoal.
É um convite íntimo. Veja, Jesus não está dizendo para você vir para um sistema. Jesus não está dizendo para você vir para uma tradição. Jesus não está dizendo para você vir para uma organização. Ele diz, vinde a mim. É um convite pessoal, meus irmãos, porque o centro da salvação não é uma religião. O centro da salvação é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. E Ele estende para todos nós nesta noite um convite pessoal. Vinde a mim. E isso é muito importante. Porque, meus irmãos, há pessoas que estão acostumadas com o ambiente da igreja, mas que ainda, de fato, não viram Jesus Cristo. Não conhecem a Jesus Cristo. Tem gente que frequenta culto, tem gente que participa do louvor, tem gente que conhece versículo, tem gente que diz amém, aleluia, tem gente que se emociona, meus irmãos, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Ainda não teve um encontro real com Ele, e isso, meus irmãos, é muito sério. Isso é sério demais, porque você pode estar dentro da igreja, você está perto da igreja, participar das coisas da igreja, mas ainda não conhecer a Jesus. Isso é sério, meus irmãos. Talvez você esteja dentro do templo, perto da igreja, perto dos irmãos, mas ainda está tão longe da salvação. Porque você conhece culto, você conhece liturgia, você conhece louvores, mas você não conhece o essencial para a salvação. Talvez você não conheça a Jesus Cristo, meus irmãos. Você pode estar dentro do ambiente certo e ainda estar com a sua alma completamente perdida. Você pode estar com as pessoas certas, mas ainda está com a sua alma perdida. Você pode cantar as canções certas, mas ainda está com a sua alma perdida. Você pode usar a palavra e explicar o texto da forma certa, mas ainda está com a sua alma perdida, meus irmãos. E hoje, Jesus não está te chamando para uma experiência superficial, rasa, algo que não há profundidade. Jesus está te chamando e está me chamando para Ele mesmo, para o conhecimento e para um relacionamento íntimo. Ele nos chama para irmos até a Ele. Vinde a mim, é o que o texto nos diz. E aqui, meus irmãos, eu quero voltar àquela verdade do começo. Talvez você nem saiba por que você veio aqui hoje. Talvez você nem saiba as razões pelas quais você veio ao culto. Talvez, meus irmãos, vocês tenham vindo por causa de uma pessoa. Talvez você tenha vindo por causa de uma amizade. Talvez você tenha vindo por causa da curiosidade. Talvez você tenha vindo por causa de uma pessoa. Talvez você tenha vindo por causa de uma busca. De uma busca em algo íntimo. Em uma busca de uma melhoria emocional. Talvez você tenha vindo procurar, meus irmãos, qualquer coisa. Mas acima de tudo isso, acima das suas motivações pelas quais você entrou aqui, acima dos motivos pelos quais tocaram o seu coração, lhe motivaram a vir à igreja, acima de tudo isso, meus irmãos, Jesus está te chamando hoje. Talvez você não saiba a razão pela qual você veio aqui, mas saiba nesta noite, Jesus está lhe chamando hoje. Talvez você tenha vindo por causa de alguém. Talvez você tenha vindo por causa de coisas, de propósitos pessoais. Mas Jesus, Ele quer salvar a sua vida hoje. Jesus, Ele quer ter um encontro com você hoje. Você pode ter vindo, meus irmãos, para ouvir uma pessoa humana, mas hoje o céu quer que você ouça a voz do Filho de Deus dizendo para você: vinde a mim. Venham até a mim. Jesus lhe faz um convite pessoal. E essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Sabem por quê? Porque Jesus não chama pessoas prontas.
Jesus não chama pessoas perfeitas. Jesus não chama pessoas que estão preparadas. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus chama pessoas quebradas. E talvez você esteja assim nesta noite. Talvez você esteja todo quebrado, meu Deus. Talvez você esteja toda bagunçada, todo bagunçado. Mas a beleza do Evangelho é, Jesus chama pessoas quebradas. Jesus chama pessoas bagunçadas. Jesus chama pessoas cansadas. Jesus chama pessoas pecadoras. E o convite de Jesus é: vinde a mim. Venham a mim. E talvez a resposta de você, a sua resposta para o convite de Jesus seja: mas eu estou em pecado. Mas eu estou afastado. Talvez você esteja dentro da igreja, participando dos cultos. E talvez você esteja afastado. Talvez você esteja perdido. Talvez a sua resposta ao convite de Jesus seja: mas eu estou tão sujo por dentro, Jesus. Mas a minha vida está tão desorganizada, Jesus. E eu te digo, com base nesse texto, meus irmãos, é exatamente esse tipo de pessoa que Jesus está chamando. Você está bagunçado, você está quebrado, você está confuso, dentro de você está uma briga terrível, uma luta dentro de si. E talvez essa pergunta de Jesus esteja lhe confrontando, porque a sua resposta para Jesus é: Jesus, eu estou quebrado, Jesus, eu estou longe, Jesus, eu estou entristecido, Jesus, eu estou confuso. Talvez você pense: Jesus, eu não estou pronto. Mas o convite de Jesus é justamente para pessoas que estão assim. Se você se encontra, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, se você se encontra quebrado, confuso, em conflito interno, saiba de uma coisa: esse convite é para você. O convite de Jesus é para você, dizendo: vinde a mim. Ele não está dizendo melhore primeiro, depois venha. Ele está dizendo: venha. Porque muitos de nós endurecemos o nosso coração para o Evangelho, porque nós pensamos: primeiro eu tenho que me preparar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, eu tenho que largar disso, eu tenho que largar daquilo, para depois eu ter um encontro com Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, Ele está dizendo para você: venha. Você está quebrado? Venha. Você está cansado? Venha. Você está ferido? Venha. Você está perdido? Venha. Jesus lhe chama. Hoje é um convite pessoal, meus irmãos. Jesus, Ele não está esperando você melhorar para te receber. Ele está mandando você vir para transformar a sua vida. Se você está quebrado, Jesus pode lhe consertar. Se você está perdido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está entristecido, Jesus é o consolo. Se você está enfermo, Jesus é o médico dos médicos. Se você está triste, Jesus é quem traz a alegria plena. Então Ele lhe chama: venha. Venha a mim. É a primeira verdade do texto. Mas a segunda verdade, meus irmãos, é que Jesus, Ele conhece o peso que você está carregando. Primeiro Ele nos convida: vinde a mim. Em seguida Ele diz: todos os que estáis cansados e oprimidos. Esta é a segunda parte muito forte, meus irmãos. Porque Jesus, Ele não chama qualquer grupo. Ele chama especificamente os cansados e oprimidos. E aqui Jesus está falando com gente que está sobrecarregada. Com gente que não está conseguindo nem andar diante de tanto peso que está sobre si. E quando Ele fala: vós que estáis cansados, Ele não está falando apenas de cansaço físico, porque eu sei, meus irmãos, que a labuta do nosso dia a dia nos deixa cansados. Talvez você trabalhou hoje no domingo. As mulheres que o digam em casa, arrumando as casas, os homens também, porque os homens fazem isso. Talvez você esteja com cansaço físico. Talvez a empresa colocou um balanço que nem na semana passada e você trabalhou duro para chegar até aqui. Talvez você esteja cansado fisicamente, mas a sua alma está revigorada. A sua alma está forte,
Você está novo. Como a irmã Eunice, os anos se passaram e a irmã Eunice ainda parece uma criança. Está revigorada com a presença de Cristo. Mas esse convite, meus irmãos, de Jesus não é apenas para as pessoas que estão cansadas fisicamente. Porque pode acontecer de você estar cansada fisicamente, mas estar com a sua alma renovada, como uma criança de 15 anos. Quando Jesus fala, meus irmãos, do cansaço, Ele não está falando apenas do cansaço do corpo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem gente que está cansada da alma. Que talvez nem trabalhou hoje, mas a alma está como de um velhinho de 100 anos. Andando capingando assim, oh meu Deus, oh meu Deus. Está com a alma cansada, meus irmãos. Jovens, a gente olha para a cara dos jovens, está desanimado. Está com a alma cansada, meus irmãos. Eu não estou falando dos jovens daqui da igreja, não, porque os jovens daqui são bênçãos, graças a Deus. Mas eu estou falando, meus irmãos, que tem pessoas que são novas, que não trabalharam, tiveram um domingo perfeito, dormiram o domingo todo, mas estão cansados. Estão com a alma batida, com a alma cansada. E esse é o pior tipo de cansaço, meus irmãos. O pior tipo de cansaço não é o cansaço físico, não. Sabe por quê? Porque você deita, você dorme, descansa, e depois você está bom de novo. O pior cansaço é o da alma. É que você repousa, você deita, você dorme, você descansa e quando você acorda, você ainda está cansado. Nada soluciona isso, meus irmãos. Esse é o pior tipo de cansaço. E tem gente cansada, meus irmãos, de fingir que está tudo bem. Talvez este seja o seu cansaço nesta noite. Você está com um sorrisão no rosto, mas não está nada bem aí dentro. Você está brincando, se divertindo, alegre, mas aí dentro está um caos. Você está cansada. Você está cansada de fingir que tudo está bem. Você está cansado de esconder o seu pecado. Você está cansado de carregar a culpa. Você está cansado de tentar preencher esse vazio na sua alma com coisas passageiras e efêmeras. Você está cansado, meus irmãos, de viver uma vida dupla, de cair sempre no mesmo erro, de procurar paz aonde não existe paz. Talvez você esteja cansado disso, meus irmãos. Tem gente que está cansado de relacionamentos quebrados, já se envolveu em tantos relacionamentos, que disse, oxe, já joguei fora a toalha, já sabe mais disso não. Talvez, meus irmãos, você esteja cansado das crises dentro de casa. Talvez você esteja cansado da ansiedade que lhe procura, que lhe atormenta. Talvez você esteja cansado do medo. Talvez você esteja cansado da culpa, do vazio, do pecado escondido. Tem gente que sorri para todo mundo, meus irmãos. Mas por dentro está só o caco. Está em pedaços. Tem gente que chegou aqui hoje e ninguém faz ideia da luta que ela travou para conseguir sentar nesse banco. Tem gente que a gente olha e pensa, está tudo bem, mas não está nada bem, meus irmãos. Tem gente aqui que veio para o culto, mas que já está há dias, semanas, meses, anos, lutando dentro da sua casa. Talvez você esteja há não sei quantos anos no Evangelho, meus irmãos, e você seja essa pessoa. Está há anos lutando dentro da sua casa, está há anos cansado disso. E a pior parte, meus irmãos, é que muitas vezes a pessoa tenta resolver isso do jeito dela. Do seu próprio jeito. Tenta resolver isso com distração. Quantas pessoas não se jogaram no alcoolismo tentando resolver os problemas da sua vida? Tentando esquecer dos problemas que passaram. Tentando jogar um bálsamo por cima de todo o cansaço da vida. De tanta luta que está passando. Tenta resolver as coisas do seu próprio jeito, meus irmãos. Se envolvendo em prazeres, se envolvendo em redes sociais, com gente, com vício, com aparência e até mesmo com religiosidade. Tenta resolver as coisas sozinhas. Acham que conseguem vencer isso sozinhas. Mas nada resolve, meus irmãos. Porque existem dores que o mundo, meus irmãos, ele não cura. Talvez se você cair e quebrar um braço for no médico, o médico puxa o braço, dói no momento, coloca uma atadura, mas depois de um tempo, a dor passa.
Talvez você, se você tiver com uma dor de cabeça, você toma um remédio e alguns minutos depois de tomar o remédio, a dor de cabeça vai lá e passa. Talvez, meus irmãos, você tome uma topada, acorda de manhã bem cedo, dê uma topada na quina da cama com o dedo mindinho do pé. Você grita bem alto, pensa que a alma vai sair do corpo, mas de repente ela volta e a dor passa. Porque tem dores que o mundo pode curar sim. Mas tem dores, meus irmãos, que o mundo não cura. Tem dores que só Jesus Cristo tem o poder de curá-las. Tem dores que só Jesus cura. Existem pesos que ninguém consegue arrancar do nosso coração, meus irmãos. Mas Jesus, Ele tira. Ele tem poder de tirar. Existem correntes que conselhos não quebra, a força de vontade não quebra, promessas humanas não quebra, a religião não quebra, mas veja a boa notícia, Jesus pode quebrá-las. Jesus pode pôr um fim. Talvez você, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, talvez você entrou aqui carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado secreto. Talvez você esteja preso em algo que ninguém sabe. Talvez você esteja vivendo uma culpa que te corrói. Talvez você esteja cansado de viver longe de Deus. Talvez você esteja cansado de pecar e voltar. Talvez você esteja cansado de prometer mudança e continuar o mesmo. Mas o mais lindo do texto, meus irmãos, é que Jesus, Ele não está falando com dureza. Jesus não é aquele religioso terrível. Ele está vendo aí, eu disse que você estava errado. Eu sabia que você estava errado. Não, Jesus não é assim, meus irmãos. Ele não está falando assim com essas pessoas. Jesus não está sendo duro assim com essas pessoas. Essas pessoas com que Jesus está falando, elas sofriam isso por parte dos fariseus da sua época. Os fariseus da sua época, da época daquelas pessoas, já havia condenado essas pessoas, já havia marginalizado elas. Na perspectiva delas, elas eram indignas do reino de Deus, porque elas sabiam que eram pecadoras. Elas sabiam, meus irmãos, que estavam distante de Deus. Talvez elas já tinham ouvido os fariseus falando com dureza para ela. Mas nesse texto aqui, Jesus não faz que nem os fariseus, meus irmãos. Ele não fala como os fariseus. Ele não está falando com dureza. Ele não está falando com desprezo. Ele não está humilhando a pessoa que está cansada. Jesus não está humilhando. Não, meus irmãos. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim para você. Eu sei que você está cansado. Ele está dizendo para aquelas pessoas, eu sei que vocês estão cansados. Ele não está falando com dureza nem para mim e nem para vocês, meus irmãos. Ele está dizendo, eu sei, eu conheço. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que você está sobrecarregado. Por isso ele estende o convite. Venham a mim. Você não está com problema? Você não está sofrendo? Você não está triste? Então, eu sou a solução do seu problema. Venham a mim. Vinde a mim. Vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. E é isso que é o Evangelho, meus irmãos. Isso é Evangelho. O Evangelho não é desprezo. O Evangelho é convite para que você seja restaurada. Para que você seja restaurado da sua alma. O Evangelho é Jesus recebendo gente quebrada mesmo. O Evangelho é Jesus recebendo gente cansada mesmo. O Evangelho é Jesus recebendo pecadores arrependidos mesmo. Por isso ele estende o convite. Venham a mim. Talvez, meus irmãos, se você falasse com alguém hoje, ninguém entenderia as razões pelas quais você veio aqui hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus entende. Jesus sabe das razões pelas quais você veio aqui. E ele lhe convida, venham a mim. Venham a mim. Mas a terceira verdade desse texto, meus irmãos, é que Jesus, ele não quer apenas te aliviar. Ele quer te salvar. E eu vou dar uma pausa para beber minha água.
Jesus, ele quer te salvar, meus irmãos. Veja o que é que ele nos diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para a vossa alma. Esse é o ponto alto desse texto, meus irmãos. É o ponto alto do texto. Jesus, ele não oferece apenas um alívio emocional. Ele não oferece apenas, meus irmãos, alívio financeiro, espiritual. Ele oferece também, meus irmãos, algo muito mais profundo. Ele diz bem assim: e eu vos darei descanso para a vossa alma. O que Jesus oferece para mim e para você nesta noite é descanso para a alma. E é aqui que está a grande necessidade do ser humano, meus irmãos. O descanso para a alma. Porque o problema do homem não é apenas financeiro, não é apenas emocional, não é apenas espiritual, não é apenas familiar. O problema mais profundo do homem, meus irmãos, é a sua alma que está perdida. Esse é o maior problema do homem. Não é apenas sentimental, emocional, familiar, financeiro. O maior problema do homem é espiritual. Porque o homem sem Cristo, ele pode até melhorar por fora, ter boas condições, ter conquistas financeiras, mas ele continua perdido por dentro, meus irmãos. Porque a sua alma não tem descanso. A Bíblia diz assim: o que é que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E muitas vezes, a gente lê esse texto de forma escatológica. Só que tem gente que está vivo, que já perdeu a sua alma, ó, há muito tempo. Pessoas desalmadas, que não sente mais como seres humanos, que não ama mais como seres humanos, que não sente prazer mais como um ser humano comum, perderam a sua alma, ó, há muito tempo. E é esse descanso que Jesus ele quer trazer para nós, para a nossa alma, meus irmãos. Porque nós podemos melhorar por fora, mas continuar com a nossa alma perdida, nos perder por dentro. A gente pode até resolver uma fase da nossa vida, mas a gente continua sem reconciliação com Deus. A gente pode até ganhar alguma coisa na terra, meus irmãos, mas continuar caminhando para a perdição eterna. Por isso, Jesus não veio apenas para melhorar a sua vida. Ele não veio apenas para resolver seus problemas emocionais. Ele não veio apenas para resolver o seu problema financeiro. Jesus, ele veio, meus irmãos, para salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Jesus entende que o maior problema da sua vida não é a falta de um carro, não é a falta de uma casa, não é a falta do dinheiro. O maior problema na sua vida é a sua alma que está perdida, meus irmãos. É a nossa alma que está perdida. E Ele quer trazer descanso para a nossa alma. E aqui entra o coração do Evangelho. A Bíblia diz que todos pecaram lá em Romanos. Que todos estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram. Todos se afastaram de Deus. Todos estão debaixo da condenação sem Cristo. Mas a boa notícia é essa. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Romanos 5 diz: e Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu numa cruz. Cristo tomou o nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Ele viveu a vida perfeita que nós não vivemos, meus irmãos. Ele morreu na cruz no lugar de pecadores. Ele levou sobre si a culpa que era nossa. Ele derramou seu sangue para perdoar o pecador. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele continua chamando a mim e a você. Vinde a mim. Não importa os anos que você tem dentro da igreja. Não importa quando você se converteu. Se você está distante de Cristo, Ele lhe chama. Vinde a mim. Venham a mim. Vocês que estão cansados, oprimidos
e sobrecarregados. Meus irmãos, esse convite não é apenas para quem está fora da igreja. Porque talvez você esteja dentro da igreja e você está cansado. Você está oprimido. Você está sobrecarregado. Mas nesta noite Jesus lhe convida. Vinde a mim. Venha a mim. Então o que Jesus oferece aqui não é apenas, meus irmãos, uma melhora de fase. Jesus, o que ele oferece aqui não é apenas uma melhora emocional, uma sensação boa no culto, porque tem gente que entra no culto e diz, que coisa boa o culto. Mas quando sai por aquelas portas, ainda está perdido. Ainda está longe de Cristo. Ainda não encontraram a salvação para suas almas. Jesus, meus irmãos, Ele oferece perdão nesta noite. Ele oferece reconciliação com Deus nesta noite. Ele oferece nova vida nesta noite. Ele oferece salvação nesta noite. E aqui entra a rendição. Nós precisamos nos render a Jesus. Mas nós precisamos perceber também, meus irmãos, que Jesus ele nos diz, já no último versículo, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, vir a Jesus não é apenas querer ajuda. Vir a Jesus é se render a Ele. É reconhecer, meus irmãos, no seu íntimo, bater no peito e dizer, eu preciso realmente de salvação. Eu preciso de salvação. Eu não consigo me salvar sozinho. Eu preciso abandonar os pecados que me colocam para distante de Deus. Eu preciso me entregar a Cristo. Precisa haver essa rendição. Porque tem muita gente que quer bênçãos, mas não quer o senhorio de Cristo. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer se submeter ao abençoador, a Jesus Cristo. Tem gente, meus irmãos, que quer alívio, mas não quer arrependimento. Tem gente que quer ajuda, mas não quer conversão. Mas Jesus não chama para o encontro emocional. Jesus chama para uma entrega real. Você precisa se entregar totalmente a Cristo. Jesus não quer apenas uma ajuda na sua vida. Ele não quer apenas fazer uma ajuda na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ter o domínio sobre a sua vida. Então a pergunta do começo volta agora com mais peso. Por que você veio aqui hoje? Talvez você diga, eu vim porque me chamaram. Eu vim por causa de alguém. Eu vim porque eu estava angustiado, porque eu estava curioso. Eu vim sem saber direito porque eu vim aqui. Mas depois desta palavra, a pergunta não é mais essa. Agora, meus irmãos, a pergunta é, o que você vai fazer com o convite de Jesus? Porque hoje Jesus falou com você, meus irmãos. Hoje Jesus te chamou. Te chamou no íntimo e você sentiu que Jesus te chamou. Você ouviu a voz de Cristo falando ao seu coração. Hoje Jesus expôs o peso da sua alma. Hoje Jesus te mostrou que há descanso nele, meus irmãos. Hoje Jesus te mostrou que o problema maior não é só a sua fase, não é só o que você está passando neste momento. Porque talvez você entrou aqui pensando, rapaz, essa fase está tão difícil. Meu problema é essa fase. Quando eu passar dessa fase, as coisas melhoram. Mas não é, meus irmãos. Seu problema é a sua condição diante de Deus. E hoje Jesus está te chamando não para uma visita religiosa, mas para a salvação. Nesta noite talvez você tenha vindo aqui, meus irmãos, chamando Jesus, pedindo para Ele vir ter um encontro com você, para você ter um chamado com mais peso com Cristo.
Mas você precisa diminuir o seu ritmo, meus irmãos. Talvez você ainda não ouviu a voz do Senhor, porque você está acelerado demais. Mas agora é o ponto de partida para você diminuir o seu ritmo. Para com essa aceleração. Para de tentar resolver as coisas sozinhos. Jesus lhe chama hoje para você vir, mas você não está tendo tempo de ouvir a voz do Senhor, porque você está num ritmo frenético. E você não está conseguindo ouvir o chamado do Senhor com o peso que lhe é devido. Esqueça dos problemas. Esqueça de tudo que você está passando. E preste atenção apenas na voz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Feche os seus olhos. Eu irei repetir esse texto que é o convite de Jesus. E eu espero que os irmãos escutem a voz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Feche seus olhos. Jesus Cristo nos chama hoje, Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Entenda uma coisa. Se Deus lhe trouxe até aqui, meus irmãos, esta noite, é porque a sua alma precisa de Cristo. Talvez ninguém saiba da luta que você está vivendo. Ninguém saiba o peso que você está carregando. Talvez ninguém saiba do que tem passado na sua vida. Mas Jesus sabe. E mesmo sabendo de tudo que você está passando, mesmo sabendo de todos os pecados que nós temos, Ele ainda está nos chamando. Vinde a mim. Então que nós venhamos ter um encontro com Jesus esta noite, meus irmãos. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, que você entregue a sua alma a Ele nesta noite. E eu vou orar por sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar em agradecimento a Deus e pedir que Ele fale abundantemente em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tu fizeste. O Senhor se entregou por nós. O Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor carregou as nossas dores. O Senhor recebeu a culpa pelos nossos pecados. Por isso, neste momento, Senhor, nós te pedimos que os nossos ouvidos estejam aguçados para o teu convite. Porque o Senhor nos chama nesta noite. E o Senhor diz para nós: vinde a mim. Você que está cansado, oprimido e sobrecarregado. Ó Deus, eu não sei como esses irmãos se encontram nesta noite. Eu não sei o que eles têm passado na vida deles. Eu não sei de suas lutas. Eu não sei, Pai, do que tem perturbado a vida deles, a alma deles. Eu não sei como está o estado da alma de cada pessoa aqui, Senhor. Mas Tu sabes. Ó Espírito Santo, se existe pessoa no nosso meio, nesta noite, que se encontra com a alma pesada, que está cansado e oprimido e que já não suporta mais carregar esse peso, que essa pessoa encontre, que escute o som da Tua voz, que diminua o seu ritmo, Pai, para ouvir o peso desse chamado, para encarar o peso desse chamado, para entender que o Senhor não está esperando aperfeiçoamento primeiro, para depois uma atitude. Pelo contrário, o Senhor está esperando que tome a atitude, que vá ao teu encontro, porque o Senhor já lançou o convite. Nesta noite o Senhor me chama e o Senhor chama, Pai, cada pessoa aqui presente. Não importa os anos de evangelho, não importa se somos convertidos ou não. Se nós estamos distante de Ti, Pai, esse convite é para todos nós. Meu Senhor diz: venham a mim. Ó Pai, que nós venhamos atender esse convite.
Que as pessoas que se encontram aqui, Pai, cansadas, oprimidas e sobrecarregadas, venham atender o Teu convite. E que nós venhamos encontrar descanso para as nossas almas no Senhor, em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe e conduza vocês para suas casas em paz. Amém, meus irmãos?